Eu quero ler com você agora, no início, dois textos, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, é o primeiro, versículo 13 e 14. Mateus, primeiro evangelho no Novo Testamento, é lógico, né? Mateus, capítulo 5, versos de número 13 a 16. 3 versículos para nós começarmos. Isso é uma palavra de Jesus para você e para mim. Amém? Eu tenho dito aqui alguns meses, eu acho, que as pessoas que serão usadas por Deus não são as pessoas que apenas creem que Deus existe, mas as pessoas que creem no que Deus diz para ele. Amém, irmãos? Tem uma diferença grande aqui. Todo mundo acredita que Deus existe, lindo. Mas pouca gente acredita no que Jesus disse para ele. Então eu quero dizer a você, vou ler junto com você algo que Jesus disse a seu respeito. Amém? Mateus capítulo 5, verso de número 13 ao verso de número 16. Vocês são o sal desta terra. Se o sal perder o sabor, se ele se tornar insípido, como restaurar o seu sabor? Ele não mais presta para nada, a não ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade construída sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo da mesa, mas no velador, para que a luz ilumine todos os que estão na casa. Assim também, brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que eles, preste atenção, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quantos já escutaram aquela música assim, ó? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Teologicamente errada. Porque se tem uma coisa que nós devemos chorar, é que o mundo não nos reconhece. Se você é um espelho que reflete a luz do Senhor, chore, porque o mundo não notou você, não notou a igreja, não notou a gente. Porque segundo esse texto, disse Jesus, assim brilhe a sua, a minha, a nossa luz, diante de quem, irmãos? Diante dos homens, para que eles, vendo o brilho dessa luz de Deus em nós, glorifiquem a Deus por causa das obras. Que obras? As obras que pratica, as obras que vive aquele que tem fé. Porque fé sem obras é? Então eu vou repetir algo que eu sempre digo. A fé verdadeira, ela vai além de crer que Deus existe. A fé verdadeira não é algo que você usa para fazer com que Deus faça o que você quer. Mas a fé verdadeira, ela movimenta você, ainda que você não veja Deus se movimentando. Essa é a fé verdadeira. Porque muitos e milhares de cristãos nunca viram a Jesus em carne, mas eles vivem Jesus, sem ver. Não é essa que é a fé? Não é isso que Jesus falou? Mais bem-aventurados são aqueles que não, mas... Então esses 3 versículos é Jesus falando sobre nós, amém? Agora, Mateus 24, 12, é uma profecia agora. É uma palavra profética.
Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Uma palavra profética, dada pelo profeta Jesus. Ele diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será. Note, Jesus está falando, há 2000 anos atrás, ele está falando de um tempo vindouro, um tempo que viria, ou seja, ele está lançando uma palavra profética sobre um tempo que é o tempo que nós estamos vivendo. Então existe uma palavra profética de Jesus, só que é uma palavra, como diz lá o Judá, embora seja uma palavra profética, é como se ela funcionasse como uma antiprofecia. Por quê? Porque você tem que fugir disso aqui. Jesus poderia ter dito assim, ó, como disse, na verdade são duas palavras proféticas, obrigado, Senhor. No versículo 13 ele fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é uma palavra profética. Aquele que vier a perseverar, que um dia, aquele que perseverar será salvo. Isso é uma palavra profética que você tem que entrar debaixo dela. Você tem que correr para baixo dela. Porque é na sua perseverança que você vai chegar. Agora no versículo 12, tem uma outra palavra profética que você tem que sair fora dela. Qual é? Que o amor de muitos se esfriaria. E aqui, deixa rapidinho, irmão, o que acontece quando o amor esfria? Pense. Você perde tudo que tem valor. Por exemplo, quando o amor esfria, você faz tudo por obrigação e não por afeição. Na sua casa, no seu trabalho ou na igreja. Sim ou não, irmãos? Quantos estão entendendo? Quando você perde o amor naquilo que você faz, toda vez que você faz, aquilo se torna um fardo, um peso. Quantos estão ouvindo o que eu estou dizendo? Quando você perde o amor por alguém, pela esposa, pelo marido, cada dia, cada minuto é uma eternidade, porque é fardo, é peso. E quando você perde, ou melhor, quando o amor se esfria a respeito de Jesus, o que acontece? Acontece tudo. Então, quando Jesus está falando que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria, corre disso. É uma palavra profética que você tem que sair correndo disso aqui. Você tem que sair fora. Sai do 12, fala para o seu irmão, irmão, sai do 12 e entra no 13. Fala assim, irmão, em nome de Jesus, seja 13. Seja bem 13. Porque o 13 fala da perseverança dos santos para a salvação, enquanto que o 12 fala do esfriamento de muitos para a perdição. Quero falar com você hoje, irmão, sobre um dos piores inimigos da humanidade, um dos seus piores inimigos. Quando a Bíblia fala, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, da armadura do Espírito, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, e aquela coisa. E muitos pensam dragões voando em cima do céu. Enfim, não vou entrar nisso agora. E aí é uma luta contra isso, é uma luta contra Jezabel, é uma luta contra o Leviatã, é uma luta contra todo mundo. E amém, quem vamos lutar, vamos lutar. Mas pouca gente tem lutado contra esse inimigo feroz, destruidor, chamado estatística. Quem... Não, porque é o Baal, Leviatã, Jezabel, Moló, essa bicharada aí dos infernos, é isso aí, vamos meter o reino neles em nome de Jesus. Amém, amém. Quem pensaria que o pior inimigo que nós temos hoje são as estatísticas? O que são estatísticas? São parâmetros numéricos de comparação, e são parâmetros através de números que apontam coisas. Isso é uma estatística.
Então, através da estatística, nós fazemos comparação, e a estatística nos aponta o verdadeiro, a verdadeira condição de alguma coisa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, vou trazer alguns números, e que os números falem com você. Tem um pessoal que sempre gosta, 40 anos no deserto, 40 dias no deserto, uma numerologia bíblica, que 7 é o número de Deus, que 8 é o número do recomeço, que o 9 é o número do Ronaldo, que 10 é o número do Messi, e por aí vai. Glória a Deus, aleluia, tem tudo. Existe uma essência bíblica a respeito disso? Sim, existe. Mas não construa sua casa em cima disso, construa sua casa em cima de Jesus, amém, irmão? Agora, escute isso aqui. Eu citei para você Mateus 5, verso 13, 14, 15 e 16, que fala que eu e você somos sal, mas se o sal se tornar insípido, sem gosto, como é que nós restauraremos o seu sabor? Ele não presta para nada. Sal que não salga não presta para nada. Ele presta para ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Assim é a luz, porque nós somos a luz, temos luz em nós. Não adianta esconder uma luz debaixo da mesa, colocar aquela pano de mesa, não sei como é que se chama, por cima. Mas tem que colocar no velador, um gancho que ficava na parte superior da casa, então colocava ali a lamparina, ou lampião, como alguns conhecem, e aí iluminava tudo. E aí Jesus fala, é assim que vocês têm que viver. Deixe a luz que está em você, se está em você, brilhar. Deixe as boas obras que estão em você, se estão em você, aparecerem, para que os homens glorifiquem a Deus, por causa da vida de vocês. Quantos estão entendendo? Isso é Jesus. A palavra de Deus diz em João 12 que nós recebemos poder de filhos de Deus, João 12 diz isso, que nós recebemos através da fé em Jesus poder de ser feito filho de Deus. Paulo aos Romanos diz que nós fomos adotados pelo Espírito Santo. Foi dado a você e a mim um espírito de adoção, pelo qual você pode chamar Deus de Pai. Você é chamado de luz, você é chamado de sal, você é chamado de embaixador, 2 de Coríntios 5,18, vocês são embaixadores de Cristo. Foi dado a você um ministério, o ministério da reconciliação. Foi derramado sobre nós o Espírito Santo. Foi nos dado poder, através do Espírito Santo, de sermos testemunhas de Jesus em todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer hora. 1 de Coríntios 3 e 1 de Coríntios 6 diz que você é a casa do Espírito Santo, que o Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo não mora atrás das nuvens, não, ele mora em você. Quando nós cantamos, Senhor, Espírito Santo, enche esse lugar, só tem a maneira do Espírito Santo fazer isso, transbordando de você para fora. Ele não vem de um lugar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Vem neste lugar, só tem uma maneira do Espírito Santo fazer isso, transbordando de dentro de você, porque Ele escolheu você para morar e está aí dentro. Se você é um cristão, Ele está aí dentro. Então, quando a gente canta, enche esse lugar, é o quê? É um transbordar de dentro para fora. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que é o rio de água viva? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo te deu dons. Em 1 Coríntios 12, 9 dons do Espírito. Em Romanos 12, mais dons ministeriais. Efésios 4, dons ministeriais, dons de serviço, chamados. Ele equipa cada dom ministerial com dons espirituais. Ele mora em você. Sobre você tem inúmeras promessas, inúmeras, dentre as quais eu quero destacar: eis que eu estou com você até o fim dos tempos. Essa aí
é a coroa para mim. Isso são palavras de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, profetizarão, pegarão em coisas mortíferas, não beberão coisa mortífera, não falar mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Isso é sobre você. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é sobre você. Lembra lá? Quando passarem pelas águas, não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimará. Irmãos, existem inúmeras, incontáveis promessas de Deus para você e ao seu respeito. São duas coisas diferentes. Promessas de Deus para você e promessas de Deus ao seu respeito. São duas coisas diferentes. Porque uma, você vive e dá fruto. E a outra, você usufrui. A outra, você recebe. A outra, você deleita. A outra, você aproveita. E uma, você encarna e vive. Então, tem promessas ao seu respeito e para você. Quantos estão entendendo, irmãos? Então, nós temos tanta coisa. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E eis que eu vos dou autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Sabe o que é todo? Não é algum. Não é algum poder do maligno, é todo o poder do maligno. E nada, vírgula, absolutamente nada vos causará dano. Muitas pessoas, nessa questão de carnaval, me encontraram dizendo assim: eu não vou porque as trevas estão lá. É agora que você tinha que ir. Isso é, se a luz que há em ti é suficiente para... Eu não sei porque que os cristãos têm medo das trevas. Ai, porque todos os demônios da cidade estão lá. Sim, estão. Esse devia ser aí que devia dar água na sua boca. Ah, rapaz, que esse chifruta, agora que eu vou lá. E não ter medo deles. Algumas pessoas falaram: olha, nós temos que, agora tem que fazer 5, igual nós fizemos 5 cultos, nos 5 dias, nós temos que fazer outros 5 cultos, para limpar e nos livrar do não sei o que vem aí, cara. Para mim não dá. Para mim eu creio no poder daquilo que foi feito na cruz. Eu creio que o escrito de dívida que constava contra mim e você, das suas ordenanças, foi rasgado, pregado na cruz, e Jesus triunfou de principados e potestades, expondo eles publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse é o Evangelho. Em nenhum lugar da Escritura, eu não me lembro, em nenhum lugar da Escritura dizendo que eu tenho que ter medo do diabo, seus demônios e outras pessoas. Eu não tenho que ter medo de nada. O perfeito amor lança fora todo o medo. Medo. Lança fora. Ah, mas ele pode vir aí. Bom, ele sempre está aí. Mas a pergunta não é onde que está ele e de onde ele vem. A pergunta é quem é você e o que é que está dentro de você. E a Bíblia diz: é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. A questão não é ter medo do diabo e do que ele pode fazer e toda a força das trevas. A questão é o medo de não termos Jesus suficientemente em nós. Essa é a questão. Então nós poderíamos fazer 5 cultos, não para levantar um não sei o que contra o diabo que vem aí, mas para solidificar a nossa identidade. Porque quem não tem certeza de quem é, vai ter medo de tudo que tem por aí. Quantos estão entendendo, irmãos? Ponto. Agora vamos às estatísticas. Bom, foi isso que Jesus disse a seu respeito.
E é tudo isso que Jesus te deu. Então Jesus disse que você é filho. E que filho tem poder de filho. Ele envia o Espírito Santo para não deixar a gente órfão, sozinho. E não obstante isso, ainda faz o Espírito de Deus morar dentro de nós. E não somente isso, ainda nos dá poderes vindos do Espírito Santo. Irmão, a gente está carregado a gente está com munição até a boca. Mas nós temos um grande inimigo, as estatísticas. Então eu peguei essa primeira parte que eu vou falar para você, da revista Veja e da revista Exame. São duas revistas muito conceituadas no Brasil, que têm a mesma fonte, o Instituto Brasileiro de Geopolítica e Estatística. Sabe o que é isso? IBGE. Aquele que faz o censo demográfico, censo populacional do Brasil. Então esses dados que eu vou lhe passar são de 2010, o último censo. Escute. Cristãos no Brasil, ou seja, pessoas que se denominam cristãos. 86,6% de todos os brasileiros se declaram cristãos. Isso engloba os chamados evangélicos, os chamados católicos e um monte de outras pessoas aí. O fato é que quando alguém do IBGE vai passar lá e fala: oi, tudo bem, qual a sua religião? Cristão. 86,6% de todos os brasileiros, já são mais de 200 milhões, se eu muito não me engano, se dizem cristãos. A pergunta é: que tipo? Porque segundo a palavra de Deus, a palavra Cristo vem do grego Christos, significa ungido, que no hebraico é Mashiach, que é Messias. O que significa a palavra cristão? Lá em Atos 11, diz assim que lá em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E o que é isso? Cristão significa pequeno Cristo, ou seja, se Cristo é Jesus ungido do Pai, nós somos ungidinhos. E ungido no quê? Ungido para quê? Se você puder abrir a sua Bíblia, é um texto muito conhecido. Assim como Jesus é, nós deveremos ser também. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, olha lá, me fez Messias, me fez Mashiach, me fez Cristo. O Espírito de Deus está sobre mim e fez de mim o Cristo. Agora, o que acontece? Quem falou isso aqui foi o profeta Isaías a respeito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já veio, cumpriu o seu ministério, está à destra do Pai esperando o momento certo de voltar. E nós, a igreja chamada de corpo de Cristo, o corpo ungido de Jesus permanece. Ungido para quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e me enviou a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e colocar em liberdade os presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da sua vingança, a vingança do nosso Deus, e consolar os que choram, e a pôr sobre os que Sião estão, e a pôr sobre aqueles que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. 4. Edificarão lugares que antigamente foram destruídos, restaurarão os que estavam destruídos, renovarão cidades arruinadas, destruirão destruídas de geração em geração, Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão a vós
ministros de Deus. Comerei das riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Da sua vida, em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, vocês vão possuir em dobro e terão perpétua alegria. 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, e todos quanto virem vocês reconhecerão que são família bendita de Deus. Isso é o cristão. Ó. Aí o Brasil, 86% da população é cristã. Que cristão? Isso é estatística. Por exemplo, você vai à Índia, onde isso aqui está ao contrário, e você vai ver que quase 90% de toda a população da Índia, um dos países mais populosos do mundo, tem duas religiões principais. A primeira, o hinduísmo, com os seus mais de 3 milhões de deuses. Adoram rato, adoram a borboleta, adoram a vaca, adoram o pavão, adoram o rato, adoram o inferno que foi. Só que lá na Índia, um dos países mais populosos do mundo, a religião predominante é o hinduísmo. E a antropologia e os estudos das sociedades humanas comprovam que a religião de um país determina a sua cultura. Então você vai à Índia e você vai ver hinduísmo em todo o lugar que você for. Você vai à Arábia Saudita, onde a religião predominante, massiva, é o islamismo. Você vai ver que a constituição do país é baseada no Alcorão. E eles respiram o Alcorão. Você vai a uma mercearia comprar, as leis de pagamento, as leis de compensação são baseadas no Alcorão e não na lei do livre comércio. Rouba lá, eles te cortam a mão. Compre e não pague lá, eles põem os seus filhos como escravo. A Índia é a mesma coisa, toda a cultura hindu. Tudo, a comida. Você vai a países árabes, você vai a países islâmicos, você não encontra essa comida, chamada hoje por muitos de junk food, comida de lixo, é o que a gente anda comendo, aqui do Brasil. Lá, assim, por exemplo, como o judeu, tem toda, vamos fazer um churrasco, tem toda uma preparação de procedência daquele animal, eles querem saber tudo, porque se tiver alguma coisa errada com aquele boi, eles não comem. Por quê? Está contra a Torá, está contra o Alcorão, está contra o Bhagavad Gita, está contra as leis religiosas desse país, certo? Religião molda a cultura, molda a política, aí vem, entorna para o Brasil, considerado o maior país cristão do mundo, 86,6% da população é cristã. E eu pergunto a você, o que é que o cristianismo brasileiro produz de mudança na nossa sociedade? Nós estamos num país extremamente corrupto, ladrão, bandido e sexualmente pervertido. Estou certo ou estou errado? Isso é o Brasil ou não? Nós, 86, predominância cristã, predominância de Jesus. E o que impera aqui é o diabo e as suas leis. Nós estamos num país onde o rico tem impunidade e onde o pobre se lasca. Um país cheio de miséria. Um país, eu estava ouvindo hoje de manhã no jornal, hoje de manhã cedo, onde ainda aproximadamente 87 milhões de brasileiros não tem esgoto, não tem saneamento básico, não tem água encanada. Mais de 87 milhões de pessoas no Brasil. Um país que constrói estádio para a Olimpíada, essas porcarias
dos infernos aí. E diz que isso é investimento no Rio de Janeiro, que é se não for o pior estado da federação em matéria de saúde pública. Saúde pública do Rio de Janeiro é um caos total, total. Mas não tem dinheiro para a saúde. Mas para as obras da Copa e para as obras da Olimpíada, para a turma ficar pulando vara e dar uma medalha para botar no peito dele, tem. E as pessoas insistem em dizer que chamar meia dúzia de atleta e dar uma medalha para ele é o que o Brasil precisa. Não, não é. O Brasil precisa de médico, o Brasil precisa de comida. Um país como o nosso, milhões de pessoas vivem na total miséria, gente. Você vai ao Nordeste brasileiro, é pior do que muitos lugares na África. Um país onde o mosquito está dominando tudo. E ninguém há de dar jeito nesse mosquito. Esse é o Brasil. Com quase 90% da sua população, 86,6%, de cristãos. Que Cristo que é este que não transforma nada? Cadê o sal dessa nação? Não sei. Ah, não, mas nesse meio aí está juntando todo mundo. Tudo bem, vamos diminuir. 22 desses 86,6%, 22,2% são evangélicos. Isso em números mais exatos, aproximadamente 43 milhões de crentes evangélicos. A pergunta é, o que eles estão fazendo e aonde eles estão? Não estou falando de 20, 30, uma igreja de 1.000 membros, não. Estou falando de 43 milhões de pessoas no Brasil. Onde que eles estão? Eles estão fazendo o quê? Que Cristo que eles vivem? Que evangelho que eles estão ouvindo? Porque tem alguma coisa errada. Você vai a um país islâmico, eles não têm o caminho, a verdade e a vida, não tem a palavra. Eles adoram o diabo como se fosse Deus. E eles transformam tudo por onde eles passam. Sabe que saiu recentemente por causa dos atentados na França? A França é um país que está sofrendo uma invasão islâmica muito forte. Enquanto nas famílias francesas, a média de filho é 1,2 filho, eu não sei como é que é o 1,2, é meio, um braço de criança, não sei. Eu estou falando de estatística. É 1,2 filho por casal. Os islâmicos que moram lá têm uma média de 5 a 8 filhos por casal, dentro da França. E os estudiosos franceses disseram que se isso não for contido, em 30 anos a França não existe mais. Vai existir o país França, mas a gastronomia francesa desaparece por causa do Islã. Porque um seguidor de Maomé, um seguidor de Alá, jamais vai comer escargot. Que escargot é animal imundo, é caramujo. Mas para o francês é uma iguaria das maiores. Amém? A culinária francesa, a culinária mundialmente, ela vai desaparecer. A língua francesa, tudo que se envolve. E você vai ver, se isso não mudar, no topo da Torre Eiffel, você vai ver uma lua e uma estrela assim, ó, que é o símbolo do Islã. E quando o Islã chega, o poder do Alcorão na religião, na vida que eles vivem é tão forte, eles mudam tudo. Tudo. Isso é estatística. Isso é o que está acontecendo hoje. Ah, na época dos Atos dos Apóstolos, não, hoje. É isso que está acontecendo. Então, de evangélicos, temos 22,2, que dá 43 milhões de crentes, que deveriam ser sal, que deveriam ser luz. Pense, irmãos, pense em 43 mil faróis de carros acesos. 43 milhões de faróis de carros acesos. Não há escuridão, irmão. Pense em 43 mil toneladas de sal. Você pode arrumar o maior lago de água doce que jogou isso lá, acabou. Isso é estatística. Nós temos na Câmara Federal 74 deputados
que se dizem evangélicos, a tal da bancada evangélica. Aí, como diz o Marcelo Rezende, aí eu te pergunto. Sabe quanto? Escute, irmão, escute essa palavra que eu vou dizer. Depois eu vou te dar as fontes aqui. Sabe quanto, entre aspas, o mercado evangélico, fecha aspas. Aqui já dá outra pregação. O que é isso? O que é mercado evangélico? O mercado evangélico é um mercadinho da esquina onde o irmão é crente? Mercado evangélico, eu abri uma quitanda que vende frutas e hortifruti, e eu sou crente, a minha mulher é crente, então o mercadinho evangélico, o mercado evangélico é isto? Não, o mercado evangélico o que é? É um nome que foi dado a uma fatia generosa das finanças que rodam dentro do nosso país. Então, por ano, o mercado gospel, o que é o mercado gospel? Compra de produtos gospel, evangélicos. Irmão, o que é isso, Jesus? O único produto evangélico que deveria ser dado é sal e luz. Mas agora já tem um monte de bugiganga de todos os tipos e maneiras. Então, sabe quanto que o brasileiro, esses 22,2, esses 43 milhões de crentes por ano gastam no Brasil com o mercado evangélico? 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais por ano em tranqueira. Quem faz isso? Os evangélicos. O pessoal de Jesus, que ninguém viu e não sabe para onde foi. Mais estatísticas. Abrem-se por ano no Brasil 14 mil novas igrejas. Por ano no Brasil, 14 mil novas igrejas. É pentecostal do fulano de tal, Petra renovada, Petra renovada, Petra esculhambada, Petra tradicional, Petra de esquina, Petra angular, Petra bock, Petra pilsen, Petra cerveja, tudo jeito. Você que é bom de conta aí. 365 dias por ano, 14 mil por ano, faz as contas aí o pessoal da matemática. Eles não querem também que eu faça essa conta agora, né? Amém? Mais estatísticas sobre nós. Esses números foram publicados no livro God Has a Wonderful Plan to Your Life. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Um livro de um cara muito legal. Assistam os seus vídeos no YouTube chamado Ray Comfort. Ele tem um programa no YouTube, se chama The Way of Master, que se chama A Maneira do Mestre, é sobre evangelismo. Eles fazem vídeos fantásticos, muito bons mesmo. Então, escute, dos 22,2% desses 43 milhões de crentes que sustentam esse mercado anual de 15 bilhões de reais e que abrem 14 mil igrejas por ano. 38 igrejas por dia? Olha, irmão. Já era para o Brasil, está na mão de Jesus, ó. E a gente está exportando missionário, como a turma sempre fica falando aí, lá. Mas olha, vamos falando de missionário. Desses 43 milhões de crentes no Brasil, segundo as últimas fontes da CEPAL, da Jocum e dos órgãos que tratam com missão e dos órgãos de missão como a JMM, Junta Mundial de Missões da Igreja Batista, desses 43 milhões de crentes no Brasil, eles contribuem com missão por ano, 365 dias por ano,
o valor maravilhoso de R$ 1,80 por ano para evangelismo e missão. É o sal e a luz. Qual que é o evangelho que essa turma está ouvindo? Que Jesus é este, que todo mundo no IBGE fala que é evangélico, você fala que é evangélico, eu sou evangélico, todo mundo é evangélico, mas de Cristo, o que temos? De Cristo, o que vivemos? Quantos estão entendendo, irmãos? Mais estatística. Escute. Isso aí é baseado no livro do Ray Comfort. 90% da igreja não sabe dizer os 10 mandamentos. Eu não estou falando do filme. Ele não sabe dizer 1, 2, 3. Você é um cristão. 85% não lê a Bíblia constantemente. Querido, o cristianismo é a religião de um livro chamado Bíblia. Se você é cristão e não lê a Bíblia, existe um problema muito sério com você. Das duas, uma, ou você nunca nasceu de novo ainda, ou você está numa derrocada espiritual que a Bíblia chama de apostasia, que é justamente o que Jesus falou, o esfriamento do amor. Porque se nós temos um livro que nos revela tudo sobre o nosso Deus, nós não nos interessamos por ele, irmão, tem alguma coisa muito errada com você. E se o nosso grande inimigo é a estatística, você está debaixo dela. E se você está debaixo dela, você tem que correr dela, você tem que sair do 12 e ir para o 13, amém? Diga para o seu irmão, saia do 12, vá para o 13, seja 13. 80% de todos os cristãos não entende o que lê ou tem grandes dificuldades. 80% dos 43 milhões de crentes do Brasil. Eu não entendo o que eu estou lendo. Eu não consigo entender as essências. É muito mais do que analfabetismo funcional. É muito mais do que ter dificuldades para ler. É ler e não entender. – 90% de todos os cristãos não têm hábitos devocionais com Deus. Eu não estou falando, eu vou orar amanhã. Não estou falando disso. Eu estou falando de hábito. Pensamento. O meu pensamento transformado pelo Evangelho transforma as minhas atitudes. E as minhas atitudes transformadas criam em mim hábitos de vida. E esses hábitos de vida geram em mim frutos poderosos. 90% de todos os crentes não tem hábito devocional com Deus. Ele vai ver Deus, entre aspas, quinta e domingo. E aí alguns perguntam, você já participou disso, irmãos? Olha, vamos fazer aqui vamos dar as mãos. E aí tem um tema, olha irmão, quem que é o irmão? Irmão, vamos orar. Algum irmão aqui, ora por favor. É um silêncio estarrecedor, dá até medo. Parece que você foi teleportado. Ninguém se movimenta. É sempre os mesmos, é sempre o pastor, é sempre aquele irmão, é sempre aquela irmã, é sempre alguém que já está no ministério. Aí ele começa. Porque se não começar, talvez a gente fique em silêncio até meia-noite. Mas os crentes estão ali. Mas ninguém abre a boca, porque eu tenho medo de orar. Medo de orar. – 60% de todos esses crentes acreditam que os ensinos da palavra são relativos. Sabe o que é isso? Eles são moldados segundo a minha cabeça. Não, o ensino da Bíblia não é um ensino absoluto. Eu viro ele conforme o meu entendimento. Quantos estão entendendo? Então aquilo que Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para mim é para a gente ir. Para você já é uma coisa, você pode ser uma outra coisa. Jesus fala assim, não faça isso. Aí, então, não era bem isso que Jesus falou. Então aí você sai fora. 60%.
85% de todos os cristãos leem um livro por ano, ou menos. 85% de 43 milhões de pessoas não leem sequer um livro por ano. Aí eu quero conversar com os outros. Aí eu quero convidar, eu não sei, cara. Eu não sei o que está acontecendo. Quer dizer, eu sei. É porque se multiplicou a iniquidade e o amor está esfriando. Porque todas essas estatísticas, ela mostra uma única coisa. Eu não amo mais a Jesus, pelo menos como deveria. Ou com a intensidade que eu deveria. Porque amor tem intensidade. Certo? Certo? Tem gente que apaga assim, ó. E tem gente que vem apagando. Ele vem apagando, ó. Então essas estatísticas é como se fosse um diagnóstico. E ela é um diagnóstico. Através de números da igreja evangélica brasileira. Aí você começa a entender. Como que um país que quase 90% é cristão, é um dos países mais corruptos do mundo. É um dos países mais sensualizados e pervertidos da terra. Mesmo com 38 igrejas abrindo todo dia. Mesmo tendo bairros em Pinda, que tinha 42 igrejas quando eu saí de lá. E essas 42 igrejas, 7 anos atrás, não resolviam o problema. Porque ninguém sai para falar de Jesus. Porque ninguém demonstra as obras, ninguém faz as obras. Para nós, ficou traduzido que ser cristão é ser membro de alguma igreja e aparecer lá quinta e domingo. Não é isto, irmãos. Isto é muito pouco do que a Bíblia diz que um cristão é. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso fala sobre você, fala sobre mim, fala sobre nós. É um diagnóstico terrível isso aqui, esses números. Escute. 50% de todos os crentes não ora, nunca. Ele não ora, mas ele vem a um culto, se tiver 20 cultos, 30 cultos, ele vem todas as vezes na frente, pelo mesmo motivo. E se 50% jamais ora, quando é que essas pessoas vão orar por um alguém? Que deveria ser onde nós, né? Quantos estão entendendo? Esses dados foram retirados de muitas e muitas e muitas igrejas, onde as pessoas fizeram pesquisa, pesquisa através, né, de papéis e enquetes e coisa e tal, onde as pessoas não precisavam se identificar. Olha aí, ó, é outra. Qualquer pesquisa ou qualquer coisa que você tem que pôr o nome, não dava certo. Por quê? Porque eu quero ficar na moita sem ninguém me descobrir. Agora falou, não, a pesquisa você pode dizer a verdade, mas sem pôr o seu nome. Todo mundo escreveu. Irmão, isso está... Meu Deus do céu! E são crentes. O IBGE passou lá falando, eu sou de Jesus. Quer ver que tá a camisa lá? Eu pego você. Bom abeço com Jesus, carnaval, tenho. Eu comprei. Eu vou ali. A minha carteirinha. Eu tenho não sei quantos. 58% nunca evangelizou. E nem ganhou uma alma para Jesus. Uma. Eu não estou falando do fim de semana. Eu não estou falando da semana passada. Eu estou falando de uma vida inteira dentro da igreja. Onde eu não alcancei uma vida para Jesus. Nem minha mãe, nem minha tia, o vizinho, meu colega de trabalho, ninguém. 58, cara. 61% acreditam que as boas obras garantem a salvação. Isso é uma heresia terrível, que torna você um espírita evangélico. 73% andam consumindo bebida alcoólica regularmente. E aí já viu, né? E cresce a cada ano
por em torno de 2,5% a 4,1% a taxa de divórcios e destruição de família todo ano entre os cristãos. Evangélico. 45% dos evangélicos acreditam que jogar na cena, loto, no bicho, no capeta 4 não tem problema nenhum. 49% dos evangélicos acreditam que viver a dois, namorando, transando até não querer mais, não é pecado, não tem problema, é legal. Depois a gente troca e pega outro, não gostou desse, pega outro. 49% dos crentes mantêm fantasias sexuais por diversas pessoas e nutrem isso nas suas cabeças, ou seja, cabeça podre. 33% daqueles que se dizem nascidos de novo não tem nenhum tipo de pensamento ou colocação a respeito do aborto. Aborto não. Ah, você é um promíscuo, você está fora da palavra, você ficou grávida, mata essa criança, isso é o diabo. Diabo, é o espírito que a Bíblia chama, um deus do Antigo Testamento chamado Moloque. É o próprio demônio, que transforma o ventre das mulheres, um ventre que Deus planejou e construiu para fazer um dos maiores e mais fantásticos milagres que existe, que é gerar uma criança, gerar mais uma parte do plano de Deus. Ele transforma o ventre da mulher num cemitério. Ele transforma o ventre da mulher no quê? Num lugar onde se joga a morte. Irmão, esses dias, meu Deus do céu, olha, eu não sei quantos já viram. E tem uns crentes aí que, irmão, realmente eu não consigo entender. Crentes que gostam de filme de terror. Eu não sei porquê. Não me peça a minha oração também. E vá orar você. Igual de ver o filme do Satanás, a volta do Lúcifer, a volta do capeta, do capiroto, sei lá quem que está vendo, do sexta-feira 13, sábado 14, domingo 15. Eu não sei o que é esse povo aí. Irmão, filme de terror não tem graça e não assusta ninguém. Eu dou risada. Aí o exorcista, a menina virando o pescoço. Se fosse eu, pegava o pescoço dela, dava corda, que nem boneca. E deixava ficar todo. Eu judiava daquele capeta para depois expulsar. Ai, eu assisto e fico impressionado. Ai, meu Deus. Então eu não quero julgar essa causa aqui agora, que vai dar outro pano para manga. Mas olha aqui, irmão. Você não sabe o que é filme de terror. Você não sabe. Olha, eu já vi muita coisa. Agora, tem uma coisa que eu comecei a assistir no YouTube, há tempo, eu não consegui ver até o final. Não deu para mim ver. Não deu para eu ver. Eu fiquei tão impressionado, eu fiquei tão chocado com aquilo, eu não consegui mais ver. Se chama o grito silencioso. Parece uma contradição de termos, né? Na verdade até é. Mas é um vídeo como é que faz o aborto. Meu Deus, irmãos, aquilo ali só pode ser feito por um cara endemoniado com uma mulher endemoniada. Porque não tem jeito, cara. Não dá. É um terror, é uma coisa fora do comum. Você vê ali pelo filme um feto lá dentro, quem é mãe, pai e mãe aqui sabe o que é tirar lá o, como é que chama aquele, ultrassom, e você vê o bebezinho, o coraçãozinho batendo. Quem é pai e mãe aqui, eu estou vivendo isso de novo. Está sendo uma experiência renovada para mim. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Na hora que coloca aquele bagulhinho assim, você escuta, né? Que é o coração batendo lá. Cara, é um negócio muito louco. É um bagulho assim que o cara vai passando. De vez em quando pega umas lombrigas, né? Mas não é, não. É lindo. Daqui a pouco mostra um vídeo, irmão, escute, mostra um vídeo, daqui a pouco vai entrando do lado um gancho assim, um gancho de ferro, e crava nas costas, na espinha, na coluna vertebral daquela criança, e vai rasgando. Cara, meu Deus do céu, é o próprio diabo. E como que uma coisa dessa pode estar passando na cabeça de alguém que diz que é crente? E outros vídeos mostram, tipo uma tesoura, gente, vai cortando o braço, e a criança está viva, cara. Vai cortando o braço e você vê o feto fazendo isso aqui, como se fosse você. Porque como a medicina já comprovou, a diferença entre o feto e você é simplesmente uma idade de desenvolvimento mental e de nutrientes. Aí vem uma tesoura, corta um braço, corta a perna.
Corta, meu Deus, aí vem um sugador, meu Deus, irmão, esse dia eu vi na internet, uma mulher teve um filho, arrancou, não sei o que, jogou na lata do lixo, o cachorro foi lá e comeu, comeu não, ele não comeu a criança, meu Deus, ele pegou a criança e levou na casa. É só, irmão, essa é coisa que não acredita em Deus, cara, você tem que descer mesmo, porque é só Deus para fazer uma coisa dessa, é coisa, olha, como é que o cristão não tem opinião sobre o aborto? O que é isso? Como é que o cristão está pensando em fazer isto? Está cogitando em fazer isso? Esse assassinato, isso é a mesma coisa que pegar uma pistola, chegar na cara de um cara de 30 e poucos anos e dar um tiro na sua cabeça. É igual. E ponto. E ainda tem um cara, um filho do diabo daquele cara lá, do templo de Salomão, que ele ensina, irmão, não estou, olha pastor, você não pode falar assim, né? Porque não, eu posso falar sim, porque não pode existir um pastor, um filho de Deus, que ensina todos os seus obreiros e toda a sua igreja de milhões de pessoas, que abortar é coisa boa, que se o filho tiver não sei o que, tiver com problema, você não gostar, você vai lá e mata. E esse é o ensino do senhor Edir Macedo. Eu não estou julgando a Igreja Universal do Reino de Deus, os seus fiéis. Eu estou julgando ele, pela palavra. Porque o apóstolo Paulo falou, mas você pode julgar, irmão. Não. A Bíblia diz assim, por acaso não há alguém entre vós que possa julgar tais causas entre os irmãos? Então, usando este livro, esse homem tem ensinado essas coisas. Vai lá no YouTube ver a pregação de quase 1 hora, ele ensinando as pessoas a fazer aborto, que tem que fazer aborto mesmo, que a mãe dele abortou não sei quantas vezes. Por que não abortou você, seu miserável? Você está aí felizinho, né? É agora com esses casos de microcefalia, eu não sei quantos viram na televisão, uma moça lá no norte, ela tirou diploma de jornalismo, quantos já viram, com microcefalia? Ela foi dar entrevista, cabecinha pequena, deformado, diploma de faculdade de jornalismo. Sabe o que ela falou? Eu agradeço a Deus que a minha mãe não me abortou. Aí vem um crápula desse ensinar isso para a igreja de Jesus. Ah, meu irmão. E tá chegando aí, Edir. Arrepende, fião. Senão, o fogo tá lá já. Tá pegando. 74% dos jovens evangélicos trapaceiam e colam nas provas da escola. Para a glória de Deus, né, lógico. Que Deus me revelou. 93% dos jovens cristãos são totalmente desobedientes aos pais. Das duas, uma, ou eles são burros, ou eles querem morrer mais cedo. Porque a Bíblia diz, obedece a tua mãe, honra a tua mãe e teu pai, e serão longos os seus dias sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Você quer morrer cedo, miserável? Então vai. 88% de filhos de casais evangélicos se desviam na adolescência. 75% das pessoas que são crentes, estão numa igreja, não participam de nenhum tipo de grupo de estudo bíblico ou de aprofundamento espiritual. Olha a frase de Josh McDowell, a frase de ele escreveu isso numa revista famosíssima nos Estados Unidos, chamada Focus on the Family, Enfoque da Família. É uma das revistas cristãs mais antigas e famosas dos Estados Unidos. Ele escreveu isso aqui, ó. Por incrível que pareça, aceitar a Jesus e fazer parte de uma igreja não tem feito nenhuma diferença, nem na vida da pessoa e nem na vida na qual ela está inserida. Diferença nenhuma. O que será? Eu fui na marcha para o diabo. Estava eu, Toninho do Diabo, estava lá na Avenida Paulista, lá, xingando as pessoas. Mas agora me converti. Sou evangélico. Minha boca continua suja, minha mente continua suja, meu coração continua sujo. Eu não vivo nada do que a Escritura, eu não me esforço, eu não combato o bom combate, eu não estou em luta contra mim mesmo, não estou em luta contra a vontade, não estou em luta para armar, não estou em luta para perdoar, não me interesso por missões,
Não me interessa se as pessoas estão morrendo sem Jesus, mas eu pode botar o meu nome aí que eu sou evangélico. E agora, para encerrar, uns textos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Escute. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem amor natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os irmãos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4. Versos de 1 ao 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas como tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme os seus próprios corações e conforme o seu próprio pecado, e se desviarão os seus ouvidos da verdade, dando ouvido às fábulas. 2 Pedro 3,3, sabe primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. 1 Timóteo 4, 1 e 2, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão, desviarão da fé, por obedecerem ensinos de espíritos e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, porque tem a cauterização, porque tem a consciência cauterizada. Jesus disse, Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso daqui, eu estou falando para mim que eu não sou bobo, que eu não vim aqui dar sabão nos outros pensando que eu sou alegre. Eu estou esperto, irmão. Eu estou vigiando meu coração todo dia. Eu estou lutando contra as minhas decepções e tristezas de homem todo dia. Com vontade de abandonar muitas coisas, todo dia eu tenho que lutar com isso. Você também. É um conselho que eu estou te dando. Não abre a guarda não, que vai entrar. Porque a pessoa que está lutando contra você do outro lado, chegou aqui antes do primeiro homem. Não brinque. Aqui eu nem consegui ler, tem muitos, mas aqui, 48% de todos os crentes não creem que o diabo é uma pessoa, é uma personalidade, mas sim que é um conceito de mal. Ah, irmão. Eu conheço muita gente que não acredita em batalha espiritual. Eu não estou falando bobeira espiritual, estou falando batalha espiritual. Estou falando misticismo espiritual, eu estou falando da batalha que está aqui, ó, a de verdade. Essas estatísticas, vou pegar ele de novo, T.L. Osborne, para nós terminar aqui, ó. 5% dos membros que estão declarados na igreja já não a frequentam mais. 10% jamais vão a cultos públicos. 40% jamais dão qualquer oferta de qualquer tipo. 50% jamais vão a escolas dominicais e estudos. 60% faltam cultos durante a semana. 70% não contribuem com nenhum tipo de oferta missionária. 75% jamais tomaram parte em qualquer atividade da igreja onde ele tivesse que trabalhar para Jesus. 80% jamais tomam parte na reunião de oração da igreja, toda segunda aí, ó. 25, 6. E 90, aqui já falamos, que nunca ganharam uma alma para Jesus. Eu acabei de apresentar para você um dos principados, chamado estatística. Números que apontam um diagnóstico. Que esses 43 milhões de crentes, o que está acontecendo com essa gente? O que está acontecendo com o povo? E eu nem coloquei outros aqui que não se amam, odeiam a igreja, tem outra igreja da esquina como se fosse rival.
pastores que não se falam, a população enorme entre os jovens, e não somente entre os jovens, mas como homens e mulheres casados, incluindo pastores, 48% estão envolvidos atualmente com pornografia na internet, de vários tipos. 68% de todos os pastores entrevistados nos Estados Unidos disseram: estive ou estou envolvido com algum tipo de pornografia. Aí você pergunta, por que uma das nações mais evangelizadas da terra, que já mandou missionário para a terra, para o mundo inteiro, hoje é um caldeirão de apostasia, os Estados Unidos? Por causa disso aí, irmão. Enquanto nós brincamos de ser crente, como dizia uma irmã, o diabo não brinca de ser diabo. Enquanto a gente está achando o que a gente vai ser amanhã, ele já tem decidido na mente dele, como ele arrastou a terça parte dos anjos do céu, ele arrastar você e eu também. Somente uma pessoa que vive em perseverança, somente um cristão que entende o que foi feito na cruz por ele, e ele é imensamente, infinitamente agradecido a Jesus, vai prevalecer. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que essa palavra está ali? Porque Jesus, virão tempos difíceis, no mundo tereis aflições. Jesus já está dizendo que o chicote ia comer bravo. Pessoas que perseveram são pessoas que olham para Jesus. Então a pessoa pode xingar ele, pode falar mal dele, pode cumprimentar, pode não cumprimentar, pode fazer o que for, ele não sai da igreja. Por quê? Porque ele é o corpo de Cristo. Ele é inatingível. E você fica triste como eu fico, você chora como eu já chorei, você fica desesperado como eu já fiquei desesperado, só que de Jesus eu não saio, irmão. Não saio. Uma vez eu falei isso para um crente, sabe o que ele falou para mim? Olha, não cospe para cima que cai na testa. Eu falei, eu cuspo e vai subir. Porque ou eu creio em Jesus Cristo, ou eu creio na palavra de Deus. Ô, irmão, vamos largar esse negócio aqui, vou ficar passando carão aqui, e você bora pro mundo logo de uma vez, velho. Se for para viver uma vida cristã que não salga, que não ilumina ninguém, que não faz diferença em ninguém, que não acontece nada, vamos embora pro mundo. Jesus falou, não presta para nada. Foi Jesus que falou, foi eu. Nós não temos força mais para lutar. Qualquer comentário derruba você, qualquer olhar derruba você, números derrubam você. Muita gente pensando, será que Deus me chamou ou não? Porque a igreja minha tem 4 ou 5 pessoas. Uma alma não vale mais que o mundo inteiro? O problema é que nós não estamos fazendo como Martinho Lutero falou. Deus cuida de um como se fosse todos, e de todos como fosse um. Deus ama um como se fosse todos, e todos como se fosse um. A gente está na numerolatria. Se tem bastante gente é de Deus. Se tem 2 pessoas, aí você fica já. Deus não pode usar você. Você não está aprovado. Se essas coisas estão na sua cabeça, você não está aprovado ainda. Deus precisa de casca dura, irmão. Deus precisa de casca grossa. Isso que é a armadura do Espírito. Você não está na Bíblia, não, tá? Assim, a armadura do Espírito. Armadura é armadura. Uma vez Deus me falou, tá triste aí com umas bobeiras aí. Deus falou assim, nossa, cadê a armadura sua? Cadê o escudo da fé com que você iria apagar os dardos inflamados do maligno? O maligno nem começou a atirar, você já está arrastando. Já está pedindo para sair. Nós não fazemos diferença de nada. As pessoas na nossa escola não sabem que nós somos cristãos, nós temos vergonha de falar. Você tem vergonha de Jesus? Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para salvação. Esse ano eu coloquei como ponto que eu vou ter que vencer esse ano, é luta. Vou voltar para a escola, eu quero voltar para a escola, eu quero voltar para a sala de aula. Eu quero sentar com um monte de gente que não é crente e ver aqueles professores de filosofia vir chegando gostoso. E eu com a espadona aqui, ó. Na hora que ele falar, vou transpassar na goela dele. Esses professorzinhos de 2º grau e ficar botando medo em crente jovem. Quer ver? Vem em mim. Bate em criança, não. Mas a gente não pensa isso, a gente pensa que a obra de Deus é onde, irmãos? Obra de Deus é alguma coisa relacionada a isso. Vai para a escola.
Vai para a faculdade, cara. Some daqui. Aparece aqui domingo para louvar, cantar e se encher. No meio da semana, ó. Vai para o serviço. Ah, o meu serviço não é de Deus. Cara, sabe por que não é de Deus? Porque você não pregou para ninguém lá. Prega lá, velho. Prega lá, começa a orar lá, começa a transformar o ambiente. Não, eu quero fazer isso no culto. Se coloque de pé.